Olá, boa tarde a todos, bem-vindos a mais um bate-papo de mercado. Estamos começando agora às 5h40, peço enormes desculpas pelo atraso, estava me preparando aí com as notícias da semana, eu sempre faço um apanhado, uma listinha com as coisas, e olha gente, essa foi uma das semanas mais agitadas dos últimos anos, talvez aí dos últimos 2 anos. A gente tem uma série de notícias e uma série de coisas acontecendo no mercado. Eu escrevi 4 folhas sem parar aqui, então vamos ver se em meia hora a gente consegue conversar um pouquinho. Eu estou tirando o meu rosto, vamos colocar aí o fundo do site da Directa Invest, né, do canal Directa, e vamos falar um pouquinho sobre como foi a semana. Normalmente eu começo lá da semana passada, venho trazendo as notícias e a gente faz uma conclusão. Mas essa semana está um pouco diferente, né? A gente está com a bolsa em níveis abaixo de 2009. O mercado perdeu toda a recuperação que ele teve depois da crise. A gente, hoje e ontem à tarde, a gente já teve notícias de mercado falando sobre, a palavra é exatamente essa, o colapso da Bovespa. Então, a gente está tratando o que está acontecendo com o Brasil e com a Bovespa e também com o mundo como uma espécie de colapso. Na semana passada eu já havia vindo falando um pouquinho sobre como é que estava essa situação de crise. A situação piorou mais ainda. Então acho que é muito interessante a gente conversar, entender um pouco mais o que está acontecendo. Então, vamos lá começar das notícias da Ásia. A Ásia que não anda tão importante quanto os Estados Unidos para a nossa situação. Depois vamos falar um pouco de euro e aí vamos falar de Estados Unidos e Brasil meio junto. De qualquer maneira, gente, se você quiser, tiver vontade de fazer um comentário, deixar a sua pergunta, falar alguma coisa a contribuir, fique à vontade. Se não, se você quiser depois mandar um e-mail pessoal, o meu e-mail é roxo, roxo, @rox, que é rocx.com.br. Então, olha lá, a gente tinha conversado na quinta passada, então eu começo sempre da sexta-feira. Na sexta-feira, a gente teve bolsas asiáticas fechando em alta, né? Depois da queda forte da semana passada, a sexta-feira foi um alento para a maioria dos mercados. Depois, na mesma sexta-feira, saiu uma notícia de que o Japão aprovou medidas de crescimento, né? O Japão que está aí nesse processo de tentar reverter a sua estagnação que vem há mais de 10 anos, tem conseguido bons resultados em termos de apoio interno, de apoio dos próprios japoneses, mas o fato é que eles aprovaram uma série de medidas que podem ajudar o crescimento, estão prometendo mais um monte de medidas, e essa agilidade, pressa e conjunto de promessas do Japão se dá porque o mercado não está muito impressionado, não está acreditando muito nesse plano do Japão. Como vocês sabem, o plano do Japão é aumentar a base monetária, eles vão imprimir um monte de moeda, desvalorizar o ien, né? O ien desvalorizou essa semana, tinha valorizado na semana anterior, desvalorizar o ien e aí aumentar o consumo, ter um pouquinho de inflação e aumentar um pouquinho o consumo interno para poder, além de exportar, né, a desvalorização do ien também serve para isso, para poder reforçar a economia japonesa. O projeto é bom, né, a bolsa japonesa depois desse anúncio subiu muito, agora devolveu uma boa parte das altas aí nessa última semana. Quartas e quintas-feiras foram dias terríveis, né? Terça e quarta. E hoje também foi um dia interessante. Depois, na segunda-feira, as bolsas fecharam sem direção, já na expectativa, aguardando a fala do Bernanke na quarta-feira à tarde. Ontem à tarde, o Bernanke falou e o mercado estava inteiro esperando isso. Na terça-feira, as bolsas abriram divergentes. Na quarta, a bolsa já afundou. Mesmo antes do Bernanke falar, a bolsa já havia
afundado. E a notícia asiática da quinta-feira é a seguinte: China e Fed derrubam bolsas na Ásia. Então, tanto quarta quanto quinta-feira, a Ásia teve uma queda muito acentuada, muito significativa. Agora, vamos falar um pouquinho do euro, a zona do euro. Por incrível que pareça, a zona do euro é um dos lugares que está dando menos trabalho no mundo. Certamente o Brasil tem dado muito mais trabalho hoje do que a zona do euro. Sexta-feira, então, a notícia era que empregos na zona do euro caem para o menor nível em 7 anos. Porém, gente, caiu para o menor nível, mas caiu nada, é peanuts, é algo que já era esperado, né? Não foi nada muito acima do que era esperado. Mesmo assim, as bolsas lá sofreram bastante quarta e quinta-feira. Sexta-feira, a inflação na zona do euro sobe. Então, essa notícia é ruim para o euro, né? A expectativa era 1,2% de alta, de alta nos preços, né, de inflação para 2013, e agora mudou-se a expectativa para 1,4%. Então, por mais que o mundo esteja em crise, os preços na Europa estão subindo. Os motivos podem ser vários. Talvez o aumento do dólar, tá certo? O aumento do dólar é um deles. E isso impacta em todas as outras, todos os outros produtos. Então, por exemplo, frutas subiram, comidas subiram, commodities agrícolas de uma maneira geral subiram, e commodities normais no mundo inteiro estão caindo. O ouro atingiu o menor nível nos últimos 2 anos, o petróleo também caiu, então a coisa está mais ou menos assim. Segunda-feira, a zona do euro tem superávit comercial de 15 bilhões. Olha que interessante, uma notícia boa para a zona do euro. No mesmo mês de 2012, que foi o mês de maio, a zona do euro tinha tido um superávit de apenas 3,3 bilhões na balança comercial, quer dizer, o superávit de exportação frente ao que importa, e dos 3,3 bi do ano passado subiu para 15 bilhões agora, em 2013, em maio de 2013. E aí depois a última notícia que a gente tem na Alemanha, na Europa, é uma notícia que vem na Alemanha, que o banco Bundesbank, que é o banco da Alemanha, espera uma desaceleração da economia agora nesse verão. Então a expectativa é que nesses meses de junho, julho, agosto, a Alemanha deu uma desacelerada, ela que andava com um resultado bastante satisfatório perto aí de todas as outras economias europeias. A expectativa é que a economia deu uma desacelerada lá. Então, essas são as notícias da Europa. Nenhuma notícia que está fazendo com que o mundo se descontrole, quer dizer, que está contagiando, isso, a palavra é essa, contagiando os outros países do mundo, vem da Europa. A Europa só está no compasso com o resto do mundo, que é em dificuldade, com a economia crescendo, desemprego aumentando e tudo mais. Depois a gente tem as notícias americanas, tá? Na segunda-feira já tinha o mercado inteiro aguarda o Fed, pois os sinais dados até agora são sinais dúbios, né? E o mercado está na escuridão. Então, segunda-feira a notícia já era essa, compasso de espera para a fala do Bernanke de quarta-feira, porque vários sinais foram dados pelo Fed, mas sinais dúbios, e isso é complicado porque deixa o mercado extremamente inseguro. Na terça-feira o Fed se reuniu, né, começou as suas reuniões, o FONC, que é o Comitê de Política Monetária lá dos Estados Unidos, começou a reunião na terça, e na quarta-feira ela ia anunciar como é que seria a sua taxa de juros e como é que o que aconteceria com a política ultra expansiva de compra de ativos. E a expectativa era uma manutenção na compra, mesmo que se esperasse um anúncio de que em algum momento no futuro
essa política seria abandonada, né? O início do abandono da política ultra expansiva do Fed. Então a expectativa era manutenção de taxa de juros, manutenção das compras de títulos, mas um anúncio de que em algum momento no futuro essas compras parariam. Na quarta-feira, notícia a mesma coisa. Mercado aguardando a fala do Fed, né? Ele falaria à tarde e saiu vários artigos mostrando que a quantidade de títulos comprados, que o Fed compra hoje por mês, são 85 bilhões de dólares em títulos. Esse é o montante que o Fed tem comprado de títulos todos os meses, de títulos e ativos. E aí, mais uma notícia de quarta-feira, o lucro da Adobe caiu exponencialmente, caiu 66%. As outras empresas de tecnologia não tinham apresentado resultados tão ruins assim, mas esse é o resultado da Adobe, até por uma briga lá do mercado de tecnologia. E aí, quarta tarde, o Bernanke disse que o Fed pode começar a reduzir o programa de estímulos ainda este ano. Esta foi a notícia que fez com que o mercado primeiro caísse por antecedência, depois reforçasse a queda ontem, hoje com que ele caísse e afundasse mais, mas o mercado mostrou uma certa ou alguma recuperação no final do dia de hoje, na parte da tarde de hoje, e alguns ativos estão subindo. Então, vamos falar um pouquinho de economia brasileira, tá certo? E depois vamos falar do mercado brasileiro. Então, na segunda-feira, notícias sobre o Brasil, economia brasileira. O Boletim Focus veio mostrando que o mercado está projetando uma Selic de 9% para 2013 e 2014. Normal, né? A taxa de juros já está quase lá, é uma expectativa realista. O problema são essas reavaliações constantes. Gente, vamos parar agora um pouquinho para conversar sobre o mercado brasileiro. Imagina que você tem uma NTN-B, que é uma nota do Tesouro para, 2023, para daqui 10 anos, e ela estava pagando uma taxa, para você comprou ela pagando uma taxa de IGPM mais 3 ao ano, tá certo? E aí, por conta da mudança da taxa de juros, por conta da expectativa de que o Brasil vai ter que puxar juros para conter inflação e tudo mais, há um aumento nessa taxa da NTN-B de 3% ao ano para 3,5% ao ano para os próximos 10 anos. Para 3,5% não, para 4,5% ao ano. De 3% para 4,5% ao ano. Sabe o que significa isso? Parece pouco, 1,5%, mas não é. 1,5% ao ano significa que você comprou um título público federal pré-fixado, na verdade misto, né, pós e pré, e sabe o que aconteceu? Você perdeu de 15% a 20% do seu patrimônio. Significa que os títulos de renda fixa estão caindo por conta do aumento da expectativa de juros. E isso está fazendo seriamente com que haja, primeiro, um remanejamento das carteiras, muita gente saindo da bolsa para comprar mais títulos públicos, para comprar mais títulos de renda fixa, uma vez que eles estão pagando mais, e depois um famoso fly by quality, né? O pessoal saindo da bolsa brasileira por todo esse cenário. Então, além de aumentar a expectativa dos juros, o Boletim Focus, né, que é a representação do mercado, diminuiu as expectativas de aumento do PIB de 2013 de 2,53 para 2,49. Não é muita coisa, porém continua o viés de diminuir as expectativas, e a gente tem visto isso desde o começo do ano. Vou parar um pouquinho agora para ler a pergunta do Paulo Henrique. Paulo Henrique está dizendo o seguinte:
Boa tarde a todos. Boa tarde, Roxo. Não sei se a pergunta é adequada para esse chat. O que você acha que pode acontecer com a OGX no futuro? Falência e a ação valer zero? Será que as concessões do bloco de petróleo não têm valor maior que o valor em bolsa hoje? O que você faria? Venderia as NTNBs? Duas perguntas, uma do Ibrahim sobre o que eu faria se eu venderia as NTNBs e o Paulo Henrique perguntando o que pode acontecer com a OGX. Paulo Henrique, nós temos duas situações com a OGX. A primeira é a situação da própria empresa e a segunda é a situação do mercado internacional. Você veja que o petróleo, o preço do petróleo, a commodity, o petróleo tem caído significativamente essa semana, tá certo? Isso é a primeira coisa. E a segunda coisa é que o mercado como um todo está fazendo a lição de casa de diminuir a alavancagem, de diminuir a exposição de risco mais ainda. E aí a OGX sofre mais ainda. Eu acredito que a este preço, no mercado, num cenário normal, a OGX não seria um problema. Eu manteria as ações em carteira se eu as tivesse. Porém, sinceramente, eu não compraria novas ações da OGX. Eu acho que existem empresas muito mais sólidas, muito mais saudáveis e que caíram bastante também. Como eu não sou analista de empresa, eu não vou fazer sugestão aqui. Se você quiser me mandar um e-mail, a gente pode conversar um pouquinho mais, mas eu não acredito que dinheiro novo deva ser colocado na OGX agora por conta de risco. É óbvio que ela pode se recuperar e valer alguns reais daqui a alguns anos, o que faria com que o investimento hoje gerasse lucros enormes, mas eu acredito que mais dinheiro, né, dinheiro bom em cima de dinheiro ruim é complicado, então fazer média para baixo em OGX eu acho algo extremamente perigoso. E a segunda questão é comprar novas ações da OGX. Se você não tem nenhuma ação da OGX, está entrando novinho na bolsa agora, eu acho que você poderia, dos 100% do seu capital que você investiria na bolsa, investir apenas uma pequena parte, 5 ou 10% no máximo, em OGX. Tá certo? Então, eu não sou muito otimista com a OGX. Infelizmente, o Buffett tem uma frase que diz: se alguma coisa está indo muito mal, a empresa está indo muito mal, é muito pouco provável que você consiga revertê-la. Mas existem os blocos, eles têm valor. O problema é que o dinheiro do acionista está sendo muito diluído, entendeu? Pode continuar sendo diluído. Pode vir um investidor aí comprar um pedaço enorme da OGX, mas se ele comprar esse preço, ele sempre vai diluindo mais. Primeiro. Segundo, a resposta para a pergunta do Ibrahim: o que fazer hoje com as NTNBs? Olha, elas já caíram bastante, a taxa de juros futuros já está muito esticada. O fato é que você, de qualquer maneira, vai receber aquilo que você pactuou com o governo. Se você pactuou, se você comprou NTNB e PCA mais 4, você vai receber PCA mais 4, mais 3 vai receber mais 3. O problema é que ela se desvalorizou. Eu acho muito perigoso vender NTNB agora e esperar o fundo, porque a gente não sabe quando é o fundo, né? Você vê que o mercado hoje estava com cara de que ia perder um super suporte que ele tinha aí e ele se manteve acima. Então, a gente não sabe quando a coisa inverte, quando o otimismo acaba, né? Porque por mais que a gente perceba que a situação econômica brasileira é complicada, a mundial é complicada, o mercado ele antecipa a expectativa. Qualquer pequena mudança de estrutura, qualquer pequeno sinal faz com que toda a manada volte para o jogo, mesmo que o mercado não tenha se recuperado ainda, e você corre o risco de vender uma NTNB barata e ter que recomprar ela cara. Então eu acho que fazer operações agressivas, por exemplo, vender um título de renda fixa para comprar novamente, daqui a pouco, fazendo um giro, eu acho bastante complicado. Se você for fazer isso, faça para no máximo 30% daquilo que você tem em títulos. Por quê? Porque se continuar caindo, aí você consegue comprar bem mais barato, faz um médio legal.
Se ele passar a subir, pelo menos você não realizou um prejuízo muito grande. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí das respostas. Vamos continuar o nosso bate-papo sobre como foi a semana. Eu corri bastante com os outros assuntos. A gente tem pelo menos aí mais alguns minutos de papo. Então, a notícia do Brasil de segunda-feira era essa. O Boletim Focus baixou a expectativa para aumento do PIB de 2013 e aumentou a expectativa da Selic, tanto para 2013 quanto para 2014. Normal, os juros estão subindo mesmo. O problema é que, é o que eu falei para o Ibrahim, a expectativa, a antecipação já aconteceu. Essas NTNBs muito longas, elas já estão estimando 10,5% de juros, 11% de juros. A curva já está lá em cima, entendeu? Então é complicado fazer esse giro. Depois, gente, na terça-feira, na segunda-feira saiu o IPCS, tá? O IPCS, que é um índice de preço ao consumidor, e ele deu uma desacelerada pequena, tinha saído a 0,48% na semana anterior, e a projeção agora para essa terceira semana de junho é um aumento de 0,43%, que deu uma desacelerada. Porém, no dia seguinte já saiu notícia ruim de inflação para o Brasil. IPC da FIPE e o IGPM aceleraram nessa proporção, 0,3%, 0,4% aí no mês, né? Então, em termos de inflação, a gente continua no topo, né? E continua no topo da banda, da expectativa do Banco Central. E mais do que isso, gente, por mais que o aumento da taxa de juros gere um efeito de desaceleração da economia, o que pode acabar fazendo com que a inflação diminua, este efeito costuma levar no mínimo 6 meses. Os modelos macroeconômicos que a gente vê na faculdade, eles indicam exatamente isso, tá? Que a reação inflacionária para um aumento ou para diminuição da taxa de juros tem um delay, um atraso enorme de meses, 6 meses, 9 meses, alguma coisa assim. Então a inflação não vai cair agora por causa desse aumento da taxa de juros, ainda leva alguns meses. Segunda coisa, a inflação arrefeceria, diminuiria se a gente não tivesse nenhum problema cambial no Brasil. Só que nós temos um problema cambial grave no Brasil. O dólar, que estava trabalhando a R$2 aí, alguns poucos meses atrás, atingiu 2,15. Olha lá, vamos ver as notícias. As notícias de economia, aliás de mercado, dão uma página inteira. Eu vou até mostrar para vocês aqui embaixo, ó. Uma página inteira de notícia só sobre o mercado que eu vou ler agora. Então, o que está acontecendo é que, por mais que o governo esteja aumentando a taxa de juros, atrasado, o aumento do dólar, e o aumento do dólar, vamos perguntar por que o dólar está subindo daqui a pouquinho, faz com que a inflação possa subir. As commodities, tudo que a gente negocia internacionalmente e que é cotado em dólar, provavelmente vai aumentar. Então, se a inflação não subir, eu acredito que ela não cai no curto prazo. Então, a gente pode esperar mais algumas notícias, se não ruins, pelo menos não devemos esperar notícias boas. Aí vamos ler sobre as notícias de mercado que saíram da sexta-feira passada até hoje. Sexta-feira saiu uma notícia que é bem a cara do Brasil, que a Fazenda estava proibindo a Petrobras de exportar e importar qualquer produto porque tinha vencido o cadastro dela na Fazenda. Isso é um absurdo. Já está resolvido, mas tudo bem. Isso era uma notícia de segunda-feira para mostrar como começou a nossa semana. Depois, Grupo EBX, papel 80 centavos a OGX. O Ike teve que vender papel a 1,20. As notícias continuam ruins. O outro papel dele que ele ia tirar da bolsa, ele cancelou isso, o papel afundou mais hoje.
O Ike está no inferno astral terrível. Se eu tivesse que investir alguma coisa em bolsa hoje, vou repetir para vocês: prefiram empresas boas, bem administradas, que geram lucro e que estejam caindo. Olha, gente, Sabesp caiu hoje 6, 7%. Tem construtora que já caiu 50%, 60%. E são empresas que dão lucro, que funcionam, que existem, certo? Depois, a pergunta: por que o dólar está subindo, né? Essa é uma notícia que saiu no jornal na segunda-feira, e aí nós vamos falar um pouco mais disso no final do bate-papo, mas o fato é o seguinte: população na rua, e aconteceu isso essa semana, e eu tinha dito na segunda-feira que esse tipo de coisa o mercado não liga muito, mas ligou pelo menos um pouco, né? Enquanto não houver nenhuma reação, né, de mudança do governo, a população na rua, infelizmente, é uma notícia ruim para o mercado. Por mais que no longo prazo possa ser boa, o estrangeiro, o investidor, ele é aquele cachorro assustado que já apanhou. Então qualquer novidade, ele cai fora. Depois, as pessoas, por conta do corte do estímulo lá nos Estados Unidos, estavam com uma expectativa muito pessimista com relação ao mundo, estão vendendo real, comprando dólar e voando para a qualidade, fly by quality, indo para os Estados Unidos, comprando títulos públicos. Na quinta-feira passada eu havia dito que o dólar tinha caído em alguns países e que os títulos em dólar, os títulos públicos federais americanos estavam caindo. Agora eles pararam de cair, pelo menos não estão mais caindo. Subindo também não estão, porque pode ser que o mercado espere que em algum momento o Fed tenha que subir a taxa de juros, mas por enquanto ainda não. Depois, notícia boa de Petrobras, saiu segunda-feira também. Petrobras conseguiu atingir 20% da sua meta de desinvestimento, fez uma joint venture com o BTG lá na África e está vendendo tudo que tem para conseguir concentrar no pré-sal e se recuperar. Está fazendo um trabalho razoável. Petrobras é uma empresa com dificuldade, com problema, mas já tem muito banco de fora sugerindo investimento em Petrobras, sabe? Então, eventualmente, entre Petro e OGX, talvez eu preferisse a Petro. Olha, dizer um negócio desse é terrível, mas pelo menos ela já tem lucro, já dá resultado, já paga dividendo, é uma coisa bastante diferente. Outra notícia que saiu, e isso é verdade, para a Vale, essa notícia de terça-feira, para a Vale, a alta do dólar pode compensar a queda na demanda por minério da China. A Vale está estimando dólar a 2,40. Não é só ela que é exportadora e que quer que o dólar suba. Mais gente está estimando o dólar a 2,40. Óbvio que todo mundo pega a tendência de curto prazo e faz simplesmente uma projeção, mas o fato é que para a Vale a alta do dólar é boa. A única ou das poucas empresas que estão se beneficiando são as exportadoras, as que exportam celulose. A Embraer, que é uma bela exportadora, que tem conseguido aumentar os seus contratos, é competitiva, e depois a Vale, que exporta minério. Tudo bem que o preço do minério no mercado futuro está caindo, mas a Vale ela tem contratos de longo prazo, anuais, com seus compradores. E essa renegociação do contrato só vai se dar daqui a um certo tempo, eu não sei exatamente quando mas a Vale consegue se beneficiar aí dessa diferença. Então, as empresas brasileiras estão fazendo a lição de casa. O problema é que a situação econômica brasileira, a situação econômica mundial estão bastante complicadas. Depois, havia saído uma notícia terça-feira muito interessante que dizia o seguinte: capital gerado por IPO pode bater recorde. O Financial Times diz que com os 10 bilhões do IPO da Votorantim, o Brasil terá o seu melhor primeiro semestre da história em termos de IPO. Incrível. E aí ontem a Votorantim vem e suspende o seu IPO para setembro. E aí é que começam a chamar o que está acontecendo aqui no Brasil de colapso da Bovespa. Tá certo? Então se instaurou-se um certo caos, né, de anteontem para cá,
já de terça-feira, mas nós vamos falar um pouquinho mais de mercado. Depois, Dilma prepara pacote, né? Então Dilma prepara pacote agora para mineração. É o 20º pacote que a Dilma decide lançar no seu governo. Esse pacote que é o novo Código da Mineração. A ideia é que incentive o setor de mineração do Brasil, mas eu li um artigo de um diretor da Vale dizendo que é horrível. Então, pelo menos para a Vale, que é a maior mineradora do Brasil, que paga dividendos enormes e impostos enormes para o governo, esse código de mineração é ruim, tá certo? Então, essa notícia, infelizmente, não significa muita coisa no curto prazo. A notícia de terça-feira que saiu na Exame: apesar do BC vender dólar adoidado, swap, participação várias vezes no mercado, fazendo contratos de dólar futuro, vendendo dólar, o dólar subiu mais uma vez, tinha batido 2,14, depois bateu agora 2,16 na terça-feira, e como vocês sabem, hoje o dólar já bateu 2,249, 2,249, 2,25. Significa o quê? As coisas para melhorarem, gente, levam um tempão, é devagar, dá um trabalhão, e as coisas para esculhambarem são de uma hora para outra. Então o dólar está 2,25, pelo menos a gente não vai poder gastar tanto dinheiro lá fora, vamos valorizar um pouco a nossa moeda. Quer dizer, aliás, vamos desvalorizar a nossa moeda perdeu o poder de compra. Isso é muito complicado, talvez seja bom apenas para exportação. Depois, olha lá, BTG pode usar conhecimento em OGX para abrir petroleiro. Então, olha, gente, eu já falei semana passada, enquanto tem um monte de gente que está chorando, que está em crise, que está em problema, tem gente vendo oportunidade, ganhando dinheiro. Não é uma sugestão para comprar ações do BTG. O BTG, ele aposta pesado em juros, a gente não sabe quais eram as apostas deles, não sabemos se eles estão ganhando ou perdendo dinheiro. Tem muito fundo de investimento por aí abrindo bico. Fundos de investimento campeões do ano passado estão perdendo 8, 9, 10% esse ano, fundos multimercado. Então, tem que ficar esperto, mas de qualquer maneira, só para mostrar para vocês que se dá bem na crise, se dá bem quando todo mundo está mal, quem? O cara que fez a lição de casa direitinho, que tem dinheiro em caixa, que não está muito alavancado. Esse cara, né, que é um BTG, que é um Credit Suisse, esses caras fazem bons negócios, existem bons negócios por aí e tudo mais. Depois, terceiro, Vale aumenta a produção de minério para recuperar o mercado. Então, tá vendo? É assim que você faz. O teu preço está caindo, você aumenta a produção. O minério da Vale é um dos melhores do mundo, então as empresas brasileiras estão fazendo o seu papel, como a gente havia dito. Depois o Itaú comprou 51% de uma empresa de cartão chamada Cencosud, do Chile, mostrando como o Itaú está pendendo para uma estratégia internacional e valorizando os bons países. O Chile é um país ótimo, está muito bem. Então, último comentário. O que não havia caído, gente, nos últimos meses, o que estava acontecendo com a Bolsa, sei lá, de um ano e meio para cá? De um ano e meio para cá, o que estava acontecendo era que as boas empresas se valorizavam, permaneciam num patamar, até subiam, e as empresas ruins, mal administradas, vinham caindo. O que aconteceu de uma semana para cá é como agora a gente está com um problema sistêmico, descobriram que o Brasil está com um problema grave, um problema inclusive de confiança no governo, que o Banco Central americano vai parar de fazer compras, que a Ásia está complicada, que a Europa também não está bem. Então, um problema sistêmico fez com que aquelas empresas boas que estavam se valorizando e tudo mais, elas passaram a cair. Então, um monte de empresa de consumo, shopping, um monte de coisa boa que tinha, farmácia, saúde, tudo aquilo que eram bons negócios, essas últimas semana e meia despencaram, né? Então, o recado para vocês é o seguinte:
Não saiam por aí vendendo ações. Se você está alavancado, aí o risco é grande, aí você tem que procurar uma consulta, você tem que procurar um coaching com alguém, um consultor de investimento, mas se não é um dinheiro que você precisa para comer, mantenha um bom portfólio, continue fazendo uma boa análise fundamentalista das empresas e tenha paciência que o mercado recupera, tá certo? Eu acredito que o mercado pode se recuperar mais para o final do ano. Não acho que esse final do ano vai ser muito bom. A gente pode ter uma pequena melhora aí de algumas semanas, mas acho que a situação está ruim. De qualquer maneira, os próximos resultados dessas empresas boas serão resultados bons, pelo menos essas empresas bem administradas, ou pelo menos a expectativa não vai ser tão ruim, e aí a gente vai continuar conseguindo tirar o joio do trigo. Então, de uma pessoa que tem 20 anos de mercado, que faz isso desde 95, 96, quer dizer, quase 20 anos de mercado, 1 milhão de crises já passaram, 1 milhão de crises já foram embora. Então, se você tem dinheiro bom, sobrando, compre alguma coisa de pré, compre alguma coisa de ações, alguma coisa, um pedaço do dinheiro, mantenha a maior parte na liquidez, no pós-fixado, mas vá fazendo o seu portfólio. Se você está 100% comprado em bolsa, então segure, diminua as suas despesas, espere que em algum momento isso vai passar. Vender ações agora, só para aquela pessoa que precisa do dinheiro, que está desesperada, que não tem mais condições. As outras pessoas, vamos aguardar 1, 2, 3 semanas, respira fundo, os níveis de preço já estão em níveis baixos, já estão em níveis razoáveis. Tirando as empresas muito ruins, dá para manter um portfólio de ações comprado e dá para manter uma certa calma, desde que você tenha algum dinheiro de reserva, alguma garantia e a sua renda esteja garantida. Gente, obrigado, queria contar mais boas notícias, mas o fato é que há 6 meses a gente vem falando da situação do mercado, da situação do governo, da situação do Manteiga e tudo mais, e agora veio o resultado. Então apareceu aí, as coisas estão aparecendo, vamos ver o que acontece. Quem não vendeu lá atrás, quem não se preocupou em se proteger lá atrás, quem não vendeu opções lá atrás, agora tem que tomar bastante cuidado para não fazer bobagem, porque se você não fez um plano bem feito, infelizmente você vai acabar realizando, fazendo aquilo que você deveria ter feito antes, no pior momento, no pior cenário, quando o desespero estiver maior. Então, temos que respirar fundo, chacoalhar as economias, ver como é que está a situação, ver se dá para segurar e vamos ver como é que fica na semana que vem, vamos ver quais são as notícias, vamos aguardar. Para quem não tem muita coisa comprada em bolsa, o mercado está até bastante interessante. Tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês, aguardo todo mundo daqui 5 minutinhos para o bate-papo avançado de opções ou então para o nosso bate-papo de opções na segunda-feira, e quem não for acompanhar hoje, todos tenham um ótimo final de semana. Muito obrigado e até logo.